Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados em Ensino Médio será sobre interações alérgicas. Estudando a primeira lei de Mendel, nós vimos que cada indivíduo diploide tem duas cópias de um determinado gene, que essas cópias representam versões diferentes ou alelos diferentes do gene, e que um alelo dominante pode ocultar o alelo recessivo. Também vimos que o conjunto de alelos de um organismo é chamado de genótipo, que esse genótipo determina o fenótipo, ou seja, as características de um organismo. Quando esse organismo tem duas cópias do mesmo alelo, por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho, diz-se que é homozigoto para esse gene. Se em vez disso tiver duas cópias diferentes, como por exemplo, azão-azinho, podemos dizer que ele é heterozigoto. Com seus experimentos com plantas de ervilha, Mendel nos ajudou a entender como as características são herdadas. No entanto, hoje sabemos que existem exceções, extensões e variações que devem ser adicionadas ao modelo, para que se possa explicar de forma completa os padrões de herança que vemos ao nosso redor. Para características monogênicas, definidas por um único gene, um alelo pode dominar o outro alelo. Ou seja, quando a característica correspondente a um alelo é manifestada no indivíduo heterozigoto e o outro alelo não se manifesta, dizemos que ocorre dominância completa. Nessa situação, o fenótipo das plantas heterozigotas é igual ao das plantas homozigotas dominantes. No entanto, quando os dois alelos se manifestam no indivíduo heterozigoto, ocorre o que chamamos de ausência de dominância. Existem dois tipos de ausência de dominância: a dominância incompleta e a codominância. Quando não se manifesta relação de dominância, a representação dos alelos pode ser feita de duas formas: com inicial maiúscula da letra do fenótipo manifestado, quando em homozigose, ou com uma letra maiúscula qualquer, com um indicador que diferencie os alelos. Na dominância incompleta, os dois alelos produzem um fenótipo intermediário, em vez de haver um que determine o fenótipo completamente. Na planta conhecida como boca de leão, por exemplo, o cruzamento entre uma planta de flores brancas homozigota, CBzinho, e uma planta de flores vermelhas homozigota, CVzinho, produzirá descendentes com flores rosas, CVzinho. Na codominância, os dois alelos contribuem igualmente para o fenótipo do heterozigoto. Um exemplo de codominância é a cor das flores da camélia japônica. Quando cruzamos plantas homozigotas para a cor vermelha, CRzinho, com plantas de flores brancas, CBzinho, será produzido plantas com flores vermelhas e brancas, CRzinho e CBzinho. Agora vamos ver como ficam as proporções genotípicas e fenotípicas entre a dominância completa, a dominância incompleta e a codominância. Na dominância completa, na geração F1 do cruzamento de uma planta homozigota com flor púrpura com outra de cor branca, teremos a proporção de 100% de flores púrpuras. Quando essas plantas são autofecundadas, a geração F2 terá a proporção genotípica de uma planta homozigota dominante, duas plantas heterozigotas e uma planta homozigota recessiva, ou seja, 1:2:1. A proporção fenotípica será de 3 plantas púrpuras para uma branca, ou seja, 3:1. A proporção genotípica é diferente da fenotípica. Dessa forma, podemos concluir que a proporção genotípica é diferente da fenotípica. Na dominância incompleta, na geração F1 do cruzamento de uma planta com flor vermelha com outra de cor branca, teremos a proporção de 100% de flores de cor rosa. Realizando a autofecundação da flor rosa, a geração F2 terá a proporção genotípica de uma planta homozigota dominante, duas plantas heterozigotas e uma planta homozigota recessiva, 1:2:1.
A proporção fenotípica será de uma flor vermelha, 2 flores de cor rosa e uma branca, ou seja, proporção 1, 2, 1. Na codominância, na geração F1 do cruzamento de uma planta com flor vermelha com outra de flor branca, teremos a proporção de 100% de flores de cor vermelha e branca. Realizando a autofecundação dessas plantas, a geração F2 terá a proporção fenotípica de uma flor vermelha, 2 flores vermelhas e brancas e uma flor branca, e a proporção genotípica de uma planta homozigota dominante, 2 plantas heterozigotas e uma planta homozigota recessiva, 1:2:1. Ou seja, tanto para a codominância quanto para a dominância incompleta, a proporção genotípica é igual à proporção fenotípica. Quando olhamos as 3 proporções juntas, fica fácil concluir algumas coisas, como por exemplo, genes com ausência de dominância são demonstrados de forma diferente dos genes com dominância completa. Na dominância completa, a proporção fenotípica da geração F2 é de 3:1, enquanto na ausência de dominância é de 1:2:1. Na dominância incompleta, os alelos em heterozigose expressam o fenótipo intermediário, já que nenhum alelo é completamente dominante, enquanto na codominância não ocorre a formação de um fenótipo intermediário, já que ambos os alelos se expressam integralmente e de forma independente. Que viagem, né? Acesse nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer Que Desenhe, link na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!